gostaria de compartilhar com vocês uma vulnerabilidade minha. Eu acho extremamente difícil iniciar uma gravação para o canal do YouTube. O início é sempre terrível. Vocês não têm noção. Eu gravo, regravo, apago. Mas então, decidi gravar novamente. Eu estava lendo um capítulo do livro Luz e Silêncio, um companheiro espiritual para o Advento e o Tempo do Natal. Comprei esse livro, acho que já há 2 natais, com certeza. E eu deixava para ler na época do Natal. Estamos agora dia 20 de setembro. Mas me senti tocada a ler. E a passagem que eu queria compartilhar está em Lucas, capítulo 1. Estou lendo para lá porque minha Bíblia está aqui do lado. Capítulo 1, a partir dos versículos 5, que fala da história de Zacarias e Isabel, que foi exatamente o capítulo que eu li hoje, falando sobre Zacarias. Deixa eu compartilhar aqui, e aí eu saio. Eu dei o nome, então, para essa pequena apresentação de O Deus que Sofre Conosco. Tá ok? E falando inicialmente do que se trata essa parte inicial de Lucas, ele conta que Zacarias era um sacerdote e dos judeus, que exercia no templo seu ofício, e Isabel era sua esposa. E há um comentário no versículo 6 que Zacarias e Isabel eram pessoas justas diante de Deus. Que legal ser conhecido assim, ter uma boa reputação diante das pessoas. E que eles viviam irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel, ela era estéril. E eles eram avançados em dias. Então, isso me chamou a atenção, que quando algo não vai conforme a gente quer, a gente pode achar há pecado aí, a pessoa está em pecado, tem coisas erradas na vida, porque Deus não permitiu que eles fossem pais. E aqui, no caso deles, eles eram pessoas justas diante do Senhor. E a narrativa de Lucas conta que certa vez Zacarias estava em seu ofício e ele estava no local onde as pessoas não tinham acesso, somente o sacerdote, e o povo o aguardava do lado de fora. Só que ele começou a demorar lá dentro, porque de repente aparece a Zacarias um anjo, e ele, obviamente, qualquer um de nós ia levar um susto muito grande de ver um anjo. Uma vez eu vi uma mão, eu estava dormindo e acordando, sabe aquele estado de dormir e acordar? Mas eu vi uma mão muito grande. Era um dia de sábado, eu tinha proposto ir à reunião de oração e eu estava deitada ainda, aquela mão me sacudia, eu olhava assim, é uma mão branca, não é de uma pessoa branca, é uma mão branca de verdade, branca, enorme. Mas eu não fiquei assustada. E eu olhava para trás, eu olhei umas 3 vezes para trás da cama, não via ninguém. Eu voltava a dormir, a mão me sacudia. Aí eu entendi, é para eu acordar logo e me arrumar para ir para a igreja. Então imagina, eu só vi uma mão. Imagina alguém ver um anjo enorme. Ele levou muito susto. E o anjo falou: não temas, eu sou o Gabriel, agora colocando as minhas palavras para não ler o texto todo. E eu trago uma notícia. O anjo Gabriel, ele trazia notícias, sabe?
que você, Isabel, vão conceber, vocês vão ter um filho, vocês vão colocar o nome dele de João. E esse filho será separado, ele vai preparar o caminho do Messias. E contou tudo aquilo para ele, e Zacarias perguntou: tá, mas como que isso vai acontecer? Porque eu e minha esposa já somos avançados em dias, e como que isso acontece praticamente? Eu, na minha visão, não me parece que ele duvidou do anjo que estava ali, na minha visão. Mas ele quis saber, mas como que isso vai acontecer? Porque a gente já tentou tantas vezes e não aconteceu. E agora, já passado o tempo de um homem e uma mulher gerar filhos. E aí Gabriel diz: porque você duvidou, você vai ficar mudo a partir de agora, até que esse filho nasça. Então ele ficou 9 meses mudo. E quando ele saiu de lá do templo, da parte interna do templo, e encontrou com as pessoas, ele já não podia falar nada, só por sinais. Então, essa é a primeira parte da história. A segunda parte da história, fazendo correr os 9 meses, é quando eu tô falando aqui e eu podia estar vendo vocês, né? Ok. É a falta de costume. A segunda parte é quando finalmente esse bebê nasce e Zacarias, ainda mudo, nasceu e ele permaneceu mudo. Aí passaram 8 dias e eles foram apresentar o menino ao templo, porque era o costume dos judeus, e ele ia ser circuncidado, que ia tirar aquela pele do prepúcio, e que era o costume. E aí eles foram, Zacarias e Isabel. E lá as pessoas falaram: qual vai ser o nome do menino? Vocês vão colocar o nome de Zacarias? E a Isabel falou: não, o nome dele vai ser João. Aí eles questionaram, e Zacarias mudo. Questionaram: mas não tem nenhum João na família, por que vocês vão colocar o nome de João? Daí Zacarias procurou um local para... não tinha papel, procurou uma tabuinha, é assim que está na Bíblia, e escreveu... Não, porque eles perguntaram, né? Zacarias, qual deve ser o nome do seu filho? Aí ele foi lá e escreveu na tabuinha: o nome deverá ser João. E aí, a partir daí, a boca dele se abre, o som sai e ele ficou livre da mudez. E eu acredito que, assim como ele ficou mudo porque duvidou, aqui ele afirmou a fé dele, porque ele obedeceu, ele acreditou no que o anjo falou, que o nome deveria ser João. E ele já tinha relatado isso para Isabel, porque ela disse que vai ser João, né? Certamente ele escreveu para Isabel isso. E conta que ele ficou cheio do Espírito Santo, ele ficou tão alegre que ele escreveu um cântico, é o Cântico de Zacarias. E aí, sobre esse cântico, eu queria ler os versículos 77 ao 79, é o final do cântico. E vou colocar assim, agora eu vou compartilhar de novo aqui a apresentação. E aguarde um pouco o que significa isso. Mas aqui diz, em 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimir dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Vou ler até o 78. Então, aqui diz, a entranhável misericórdia. Lucas foi escrito em grego, assim como os livros do Novo Testamento, né? E do grego, essas entranháveis misericórdias, quer dizer,
eu estou falando português, mas no grego é Splanchna Eleus. Splanchna Eleus, isso. Bom, que eu não falei direito, a pronúncia direito, mas é o melhor que eu pude fazer no meu ensaio, tá? Essa palavra Splanchna Eleus quer dizer entranhas de misericórdia. E é tão profundo que o que é uma entranha, né? É aquilo que está mais interno na gente, as entranhas. Tirou das entranhas, é lá do profundo. E aí no livro Luz e Silêncio, né, que é da editora Paulus, tem um comentário sobre isso. Que essa palavra no grego, né, ela diz entranhas nas quais o homem grego viu os sentimentos vulneráveis. E na tradução misericórdia, né, como entranhas de misericórdia. E aí ele comenta, o autor, que é o Anselm Grün, que a natureza mais íntima de Deus é a misericórdia. Traduzindo isso tudo, no comentário dele, ele quer dizer isso, de entranha íntimo. Então, olha só, que maravilhoso, sabe? Aquilo mais íntimo de Deus, mais vulnerável que ele tem, é a sua misericórdia. E no nascimento do seu filho, ainda o comentário do autor do livro, no nascimento do seu filho, Deus abre seu íntimo, seu coração, no qual ele sente conosco, no qual ele sofre conosco. Por isso que eu pus o termo Deus que sofre conosco. De que maneira mais ele ia mostrar que está tão ao nosso lado, no nosso sofrimento, nos entendendo, do que vir ao mundo e se fazer homem e se fazer humano a ponto de sofrer as mesmas coisas que a gente sofre, sabe? Então eu achei muito interessante, por isso que eu quis compartilhar com vocês. E agora que eu li também, após isso, né, das entranháveis misericórdias do nosso Deus, pela qual nos visitará, essas entranháveis entranhas de misericórdia de Deus, que nos visita em nossa dor, ela nos visitará no sol nascente das alturas. O que isso quer dizer? Tá aqui. Quer dizer que Deus nos visita em nossas trevas, trazendo o sol nascente, enquanto estávamos em trevas ainda. Eu gosto de acordar ainda de madrugada. Eu durmo cedo, eu acordo de madrugada. E tudo tá escuro. Quando eu acordo, eu saio acendendo as luzes da casa. Só que quando vem o amanhecer e o sol começa a raiar lá no horizonte, o céu muda de configuração. O céu que estava negro, ele começa a ficar numa cor de azul marinho, aí começa a ficar meio lilás, dependendo do dia, vem os feixes meio avermelhados do nascer do sol, até que vai clareando aos poucos. E aquilo em mim traz uma esperança, uma expectativa. O dia está nascendo. E aí eu vou ver, né, nesse dia que eu estou descrevendo para vocês, é um dia que o sol vai bombar, vai estar bem quente. É essa a expectativa. Tem dia que eu olho e está tudo nublado. Mas mesmo nos dias nublados, se eu consigo observar o céu, é porque o sol está em algum lugar, o dia está clareando.
E aí eu já posso, mesmo nos dias nublados, que está mais escuro, eu já posso ir apagando as luzes. Porque o sol permite uma claridade muito maior do que as artificiais que a gente usa dentro de casa. Isso não é tão lindo e poético? Isso traz esperança. E é o que diz ali, as pessoas estavam em trevas, ainda remetendo aquela época em que Jesus veio ao mundo, o mundo não tinha esperança. E Deus enviou seu Filho, esse sol nascente, que trouxe a esperança. Mas é atemporal, é daquela época até os dias de hoje. É esperança para nós, nesse mundo. Aí eu volto a me mostrar aqui. Nesse mundo que parece caótico, em que nós estamos vivendo. Em que a gente que vive no tempo atual sempre considera, não, hoje é o pior. Não houveram dias tão ruins como os de hoje. Eu não sei se as pessoas de cada época atrás falaram a mesma coisa. Não, é tempo de iniquidade, é o pior tempo. Seja como for, é o tempo que nós vivemos hoje. E é o tempo que parece que não há esperança, em que não há mais amor, em que as pessoas estão brigando. Um tempo em que há uma agressividade ao nosso redor. E que será que há uma saída para isso tudo? E que a gente ouve, e às vezes eu fico, até mesmo por causa da facilidade de informação, ouço tantas coisas que às vezes cansa. A gente, quer dizer, eu gosto de ouvir filósofos, ou mesmo as pessoas da imprensa, jornalistas, comentarem qual é a saída para tudo isso que a gente está vivendo. E uns falam algo, uma coisa, outra, outros não veem saída, é daí para pior. E quando eu penso em Jesus, eu penso que esse Deus que está conosco, Emmanuel, eu penso que ele é a única saída para tudo isso, para tudo que está acontecendo. Então, já caminhando para o final. Peraí, deixa eu mostrar de novo aqui. Eu coloquei, aí já é frase minha, o olhar admirado de Zacarias. Porque esse olhar ocorreu quando ele viu o anjo Gabriel. Ele ficou um olhar assim, assustado e ao mesmo tempo admirado. E trazendo pra gente, quando Jesus vem em nossa vida, de verdade, nossos olhos se abrem. A gente sai daquela esfera só do mundo, só de ver as coisas que estão acontecendo no natural, para ver o sobrenatural, que a gente não vê com os nossos olhos humanos, carnais, mas sim os espirituais. E aí a gente passa a reconhecer a salvação, a libertação e o nosso verdadeiro ser. Eu achei interessante essa parte, nosso verdadeiro ser, foi também do autor Anselm Grün, de Luz e Silêncio. Ele é um sacerdote católico, ele na verdade ele é um monge. É um sacerdote católico, não é que ele é um monge, ele vive um monastério. Por isso o livro fala muito do silêncio, porque eles meditam, eles usam muito do silêncio, sabe? O silêncio interior. E aí eu achei interessante essa vertente, o conhecimento da salvação, que é tão grande. A salvação é muito maior do que a gente possa imaginar. É a salvação da nossa alma, é a salvação do nosso espírito, é a salvação de tudo nosso, do todo o nosso ser. E aí, quando nós temos essa dimensão maior da salvação, a gente
passa a conhecer o nosso verdadeiro ser, sabe? É como se aquela capa que muitas das vezes a gente mostra, ela se dissolve e aí fica o nosso verdadeiro ser, nosso verdadeiro eu que está lá dentro. Eu tô aqui, eu fiz um silêncio porque eu lembrei, vi um filme, uma animação, o Dinossauro Bom, vale a pena ver. Tá na Disney Plus? Eu acho que é. Esse canal de streaming. Mas o Dinossauro Bom. Quando ele nasceu, nasceram os irmãozinhos dele. Aí saíram do ovo, né? E aí tinha um ovo, era o maior de todos. E os pais falaram, ih, esse aí vai ser grandão, hein? Esse aí é dos grandes. Só que quando quebrou e nasceu, cadê? Ele tava lá no fundo do ovo, o ovo enorme, ele era pequititinho. O dinossauro bom. Por que eu falei isso, né? Nada a ver? Não, mas porque eu lembrei, né? Lembrei aqui do ovo, parecia que era muita coisa, mas no fim, camada, ele era lá pequititinho mesmo, né? Era ele, era o verdadeiro eu daquele dinossauro. E finalmente aqui, para terminando mesmo, queria deixar uma pergunta, né? Qual mistério o nascimento de Jesus revela para nós? E eu, na minha mente, desenvolvi essa frase: revela um Deus que decide se tornar vulnerável para estar ao nosso lado em todos os momentos dessa vida e no porvir. Jesus decidiu se tornar vulnerável. Ele nasceu como um bebê quer mais vulnerabilidade do que ser um bebê que depende totalmente dos seus pais. Então, é isso aí que eu gostaria de compartilhar. Já tô ficando perdida de novo aqui, como no início, como é que eu encerro, assim como no início eu penso como é que eu começo. Mas é isso e nada mais do que isso nesse momento. Então, sempre muito bom, é sempre muito bom poder estar aqui compartilhando de pequenas meditações que eu faço. E quando algo toca muito no meu coração, e nem sempre eu consigo, não, sempre assim, eu medito e quando algo toca muito no meu coração eu escrevo. Tava aqui, primeira coisa eu escrevi. Só que dessa vez eu quis compartilhar por vídeo. E aí eu coloco lá no canal. Um grande abraço a todos.